Salvador, você se torna justo diante do Pai. Porque lembre, se você não sabia, pelo pecado todos nós estávamos afastados de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos torna longe, nos deixa longe de Deus. Mas o sangue de Jesus limpa a nossa barra. O sangue de Jesus vem trazer renovo sobre nós. E Ele nos justifica, Ele nos limpa. E Pedro está falando sobre isso. Essa fé que nos justifica, quando nós acreditamos que aquela obra na cruz do Calvário nos redimiu, nos justificou, nós cremos que essa obra foi liberada sobre nós para termos vida e vida em abundância. Amém? Quem tem vida e vida em abundância? Fala pela fé, querido. Pode ser, não estou com vida abundante, mas fala pela fé. Eu tenho vida abundante. Isso, irmão. Agora, se você estava assim, eu não falei e não vou falar, mas eu vou pedir para você, fale. Agora, todo mundo pode falar: eu tenho vida abundante. Por meio da fé em Cristo Jesus. Ele me salvou. Dá um brado de vitórias aí na presença dele, uma salva de palmas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, é motivo de alegria. Nós somos justificados. Nós ainda tem um monte de coisa torta para acertar, mas porque pela obra da cruz nós somos justificados, Ele vai nos ajustando. E aí o segundo versículo ele vem falando assim: graça e paz seja multiplicada. Graça e paz seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olha só que interessante. A gente vê assim, essa declaração que eu particularmente penso que na verdade é algo que a gente precisa realmente entender. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento, pelo pleno conhecimento de Deus, Jesus e Jesus. Sabe, gente, nós passamos por um momento muito difícil na nossa história, mas todo mundo teve sempre momentos difíceis na história. Vai viver lá na igreja primitiva se não teve momentos difíceis na história. Mas a cruz também liberou graça sobre nós. Jesus, Ele tem graça para você. Graça e paz sejam multiplicados pelo pleno conhecimento do nosso Deus. Eu não sei se todos aqui já tiveram oportunidade de ler aquele livro do pastor Luciano. Aquele livro bem pequenininho que ele escreveu sobre graça transformadora. Aquele pequeno livro fala sobre algumas coisas. Vocês não entenderam, é um livro grande. Eu estou só brincando aqui. Mas naquele livro ele fala de dois conceitos de graça. E graça, ela é assim, de graça. Quando você ganha alguma coisa de graça, é um presente que você não merecia, que você não fez nada para ter e você ganhou de graça, né? Você não pagou nada, você não fez nada e veio de graça. Graça é isso, é um favor imerecido e que nós temos na nossa vida. Essa graça que Jesus morreu na cruz do Calvário. Você fez alguma coisa? Você mandou uma carta para Jesus: preciso que alguém se entregue por mim na cruz do Calvário, para que eu tenha a minha vida justificada pela fé e tenha a minha vida transformada e restaurada. Alguém aqui fez isso? Ninguém fez, porque Ele fez antes de nós pedirmos. Ele nos amou primeiro, Ele fez isso primeiro, porque Ele nos amou primeiro, de graça, absolutamente de graça. Então essa justificação que nós experimentamos é pura graça. Mas o outro entendimento, o outro significado dessa palavra graça é poder para vencer o pecado. Poder para vencer o pecado. Poder para vencer. Poder para que você possa realmente avançar naquilo que você sozinho não poderia avançar. Eu não sei se você já teve situações na sua vida, mas muitas vezes quando nós vemos que estamos diante de uma situação e Jesus, misericórdia, me ajuda aqui. E por algum motivo, alguma coisa acontece que te ajuda mesmo.
Às vezes a gente está sem fé e a coisa não ajuda, né? Porque também tem esses casos. Eu também já passei por isso, né? Quando não tive fé, pedi ajuda, mas não tive ajuda. Por quê? Porque não tive fé e a coisa não aconteceu. Mas muitas vezes eu pedi, Deus me ajuda nessa situação. E a coisa aconteceu, as coisas se transformaram. E aí eu realmente vi que na verdade eu não fiz nada, mas aquela situação resolveu. Você já passou por isso em alguma situação? E aí, veja só. Como que o contexto bíblico fala? Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O que ele está falando aqui? Que o conhecimento de Deus e de Jesus fazem com que a gente tenha multiplicadas a graça e a paz. Quem sabe aqui que Jesus é conhecido como o príncipe da paz? Então, aonde ele está, ele traz paz. Eu acho tão interessante isso, porque vocês sabem lá que ele quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou num burrinho, né? Vocês lembram dessa passagem? Quando ele entrou em Jerusalém, ele pediu para que os discípulos dele pegassem um burrinho. E esse burrinho tinha uma condição, que ele não tivesse sido montado. Lembram dessa condição que ele falou aos discípulos? Tá, agora, se você sabe que um burrinho nunca foi montado, qual que é a lógica que vem atrás disso? O burro era chucro. É ou não é? O burro era chucro, ninguém tinha montado. Quem sabe como doma cavalo, burro e arredores? Tem que montar para domar, não tem? Mas Jesus montou num burro chucro. E entrou gloriosamente em Jerusalém. Você acha que ele não é o príncipe da paz? Ele dá paz até para um burro chucro. E às vezes a gente que é meio chucro, assim, não é tanto assim, né? A gente precisa dessa paz. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante que eu creio que foi o Espírito Santo de Deus produziu para que a gente pudesse trazer esse exemplo. A gente estava voltando de viagem, a gente estava em Curitiba, almoçamos com meu sogro, minha sogra e mais uns parentes da Tati. E aí a gente saiu, né? Saiu do almoço e já veio direto para cá, porque temos compromisso aqui, afinal de contas estaríamos aqui, né? Aí a Júlia, em um determinado momento da viagem, eu pedi permissão, viu, Laura? Eu pedi permissão para ela para falar sobre isso. Preciso pedir permissão, né? Porque para não correr riscos, né? Direitos autorais, né? Talvez, assim. Aí a Júlia, assim, eu não vi essa cena, porque eu estava dirigindo e não consegui ver. Mas ela meio que choramingou, porque eu disse, eu precisava de um versículo. Eu precisava de um versículo para apresentar hoje, para falar. E aí ela começou, eu não entendi se ela estava brincando ou estava desesperada. Eu não sei se a forma como ela falou, mas ela falou, mãe, eu não sei. Daí eu disse, calma, filha, calma. Mas assim, eu como um pai muito zeloso, afinal de contas, sou pastor, né? Eu acho que um versículo eu saberia dar para minha filha. Mas foi como se o Espírito Santo falasse, não fale. Deixa ela conhecer mais a mim. Eu podia falar um monte de versículos, na verdade já veio um na minha mente, né? Quão lindos são os pés dos mensageiros, né? Aquele texto de Isaías, eu acho lindo e sei que ela gosta, mas aí não, Espírito Santo, fica na tua aí, meu queridinho. O Espírito Santo fala assim comigo, né? Ele fala assim, de leve, né? Tem jeito que ele fala mais assim, truculento, mas fica à vontade, né? Mas ele chega assim, e eu falei assim, Júlia, eu podia ter dado um versículo para ela. Eu falei, Júlia, respire fundo e pergunte para o Espírito Santo o que ele quer falar para você. O que ele quer para você nessa noite, para você compartilhar com seus irmãos lá na classinha, o que ele quer? Né? Eu assim por dentro, né, querendo já dar ordem, querendo falar, essa coisa de pai controlador, né? Mas Deus tem me ensinado nisso, amém, queridos? Vai te ensinar também, em nome de Jesus, eu espero, né? Mas aí eu querendo já dar o versículo, mas assim, o Espírito Santo trabalhando em mim, e eu tentando, assim, eu comecei a pensar, e o Espírito Santo começou a ministrar, ela precisa se relacionar comigo.
Você já se relaciona, mas ela precisa aprender a se relacionar comigo. Para encurtar um pouco a história, ela respirou fundo. Não sei, respirou fundo, né? Eu vi lá, eu estava dirigindo, gente. E essa interação acontecendo. E aí, daqui a pouco, gente, ela pegou a Bíblia dela. E aí eu vi que o Espírito Santo já tinha falado com ela. E aí, eu ansioso, né? Não sei, tem alguém ansioso aqui? Mas, ansioso, eu perguntei, mas como que foi a interação do Espírito Santo aí? O que ele falou para você? Eu disse, pai, eu não sei como te explicar. Daí eu, tá bom, eu sei, a gente não precisa, né? De fato, não precisa saber, mas sabe que ele falou. Não, ele falou. Aí, mas sabe qual que é o versículo dela? Falou já 2, de cara, assim. Que um conectou de Josué com Isaías. Eu disse, meu Deus, o Espírito Santo é bem melhor do que eu mesmo. Isso aí é da né? Isso aí é da E o Espírito Santo foi e agiu e tal. E assim, não deu 10 minutos. A menina... O príncipe da paz estava naquele lugar. Porque se multiplicou graça e conhecimento. Multiplicou graça e paz por meio do conhecimento do Deus e de Jesus. Sabe, às vezes a gente quer que os outros conheçam o Espírito Santo pela nossa, né, afirmação. Não, agora você faz isso, você faz aquilo outro. Eu falei, pergunta para o Espírito Santo. E foi isso que ela fez. E olha o que aconteceu. 10 minutos depois, ela estava descansando, gente. Descansou. Agora pergunta aqui para a gente se a gente faz isso. A gente liga para um, liga para outro, pergunta no Google, no chat GPT, vai fazendo as perguntas para todo mundo, mas não para e não pergunta para o Espírito Santo. E não tem paz. Quantas coisas a gente faz e fica procurando, e vai, daqui, tal, e esquece de perguntar para aquele que é o Todo-Poderoso. E aí ter respostas que vão nos dar paz. Simplesmente paz para a gente poder descansar nele. Esse exemplo da Júlia me deixou assim maravilhado, porque o Senhor é maravilhoso. Ali estava a graça operando. A paz operou, porque ela realmente ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo respondeu a ela. E ela simplesmente descansou. Por que eu não faço isso sempre? Pergunta para você, por que eu não faço isso? Por que eu não faço isso? É para você fazer. É para eu fazer. É para mim isso. Eu preciso fazer, nós precisamos fazer, nós precisamos entender que isso, quanto mais a gente conhece, se relaciona, porque o que eu entendi dessa interação que o Espírito Santo teve com a Júlia é que ela conheceu melhor o Espírito Santo, ela conheceu como o Espírito Santo fala com ela, e isso é tão importante, nós entendermos como o Espírito Santo fala conosco, como nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, como nós podemos ouvir, interagir e nos relacionar com o Espírito Santo, se às vezes a gente está tão agitado. Essa música que nós cantamos, eu não tenho tempo para perder com ressentimento, quando eu penso que Ele me ama. Sabe, às vezes a gente fica moído em tanto ressentimento e a gente não ouve a voz do Espírito Santo para nos trazer consolo e paz, para nos trazer vida e vida em abundância. Então, irmãos, conheça o teu Deus. Conheça esse Deus maravilhoso que você só precisa, ou respirar você nem precisa, né? Mas eu acho interessante porque Ele é o nosso fôlego de vida. E se você vai continuar vivendo, se você respira, né? Mas é que eu sei das minhas emoções, então eu falo, respira fundo aí e deixa o Espírito Santo falar com você. Agora eu vou pedir para você, respira fundo aí. O Espírito Santo está falando com você, querido. Ele é o ar em nossos pulmões, amém? E assim a gente dá tempo para Ele agir. Se você não tem aquela música, és o ar em meus pulmões, entregamos louvor, entregamos louvor. Nós precisamos só deixar Ele agir. É porque quando a gente está inspirando, a gente fica quieto. Você já percebeu? Fica falando e tentando respirar.
A gente fala demais às vezes. Você não concorda comigo? E respira de menos. Ouve de menos. Mas segue, vamos seguir o texto. Versículo 3. Seu divino poder, olha, a gente já está falando do poder. Nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então esse texto, na verdade, confirma tudo aquilo que a gente falou. O divino poder, seu divino poder, Ele nos deu todas as coisas que necessitamos, todas as coisas que você precisa. Deus já deu para você. Basta você respirar e ouvir a voz dEle. Parar talvez, sabe, eu acho interessante, tem uma pessoa que eu escuto que ministra muito sobre isso, que na verdade, se a adoração glorifica a Deus, o que a nossa murmuração glorifica? Às vezes a gente reclama tanto, né? Se a nossa adoração glorifica a Deus, o que a nossa reclamação glorifica? Satanás. Se alguém não alcançou, né? É isso. Se a gente está glorificando a Deus através dos nossos louvores, Deus está entronizado. Agora, se a gente só está reclamando, quem está sendo entronizado? Então, irmãos, tudo que nós temos está aqui, e Ele está dentro de nós, e nós só precisamos parar às vezes de reclamar, e respirar, e pedir: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Porque o poder nos deu, o seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olhe como esse versículo é poderoso para ilustrar isso que aconteceu e que eu acabei de falar com a vida da Júlia e naquela interação. O conhecimento de Deus trouxe tudo o que ela precisava para aquele momento. Ela precisava de um versículo, ela já teve 2, e aí ficou feliz e ainda descansou, dormiu a viagem toda. Por que a gente não descansa mais na viagem da nossa vida? Por que a gente anda tão angustiado? Versículo 4. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Natureza divina, cobiça. 2 coisas que nós precisamos lidar. Às vezes, a gente não tem paz porque a gente tem cobiça. Você já percebeu isso? Às vezes a gente cobiça umas coisas que não precisa. E aí a gente não tem paz. Então, a menção sobre esse versículo vai ser bem rápida. Nós precisamos discernir o que nós precisamos mesmo. O que nós precisamos? O que a nossa vida exige? O que nós precisamos ter? O que eu preciso? A resposta está com o Espírito Santo. Ele sabe, porque a verdade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí a gente fica querendo abrir os nossos olhos para a cobiça. E a gente vê que o mundo de hoje nos chama a cobiça. Pensa só, lá o Instagram, Facebook, todas essas coisas, eles são treinados para treinar a nossa cobiça. Você já percebeu isso? Né? Você quer comprar isso, quer comprar aquilo, eu quero ser que nem esse, eu quero ser que nem aquele, eu quero ser que nem aquela outra, e assim a gente vai cobiçando, e aí a gente se esqueceu da natureza divina que a gente tem, porque nós, quando fomos gerados em fé, pela fé nós nascemos de novo, nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, da Trindade, e nós temos a mesma imagem e semelhança dele, nós temos então a natureza divina, mas às vezes a gente escorrega e começa a cobiçar aquilo que não precisa. Então hoje é uma noite talvez de nós pensarmos, respira fundo de novo. Espírito Santo, o que eu preciso realmente fazer? E o que eu estou fazendo que é à toa?
Porque às vezes a gente faz tanta coisa à toa. Você não percebe isso? Eu falo por mim. Às vezes eu estou fazendo coisa à toa, que não está edificando. Mas Deus, Ele tem algo poderoso para que nós possamos viver. Porque sabe, irmãos, esse poder, esse mesmo poder que Deus nos deu, é a mesma palavra que fala que em Atos 1:8, e recebereis poder quando sobre si vier o Espírito Santo. Para termos uma vida como mais que vencedores. Sabe, às vezes esse conceito de mais que vencedores a gente precisa também dar uma ajustada nele. Porque a gente acha que vai ficar por cima, passando por cima de todo mundo, né? Porque eu sou mais que vencedor, eu posso pisar em todo mundo. Olha, eu estou vendo assim, ó, pisando. Na verdade, às vezes, o que a gente precisa é ter graça para ser humilde o suficiente para pedir perdão e ganhar o irmão. Que às vezes a gente tem tanta razão que a gente esquece de ter um irmão. É ou não é? E esse é o tipo de graça que nós precisamos. Para perdoar o irmão, para perdoar a irmã, para perdoar o esposo, para perdoar a esposa. Tem graça para isso também, querido. Deus nos dá graça para isso também. E assim nós fazemos parte da mesma natureza divina de Deus. Porque Ele nos perdoou. Nós pecamos e por conta disso estávamos distantes de Deus. Mas o Deus de amor nos perdoou. E Ele nos perdoou. Então quando Ele nos perdoa e quando nós perdoamos, nós temos e carregamos a natureza divina. Mas falar sobre perdão é um tema complicado, não é verdade? Até o pessoal meio se desanima no meio da história, né? Ah, pastor, você não sabe, mas é tão difícil. É tão difícil. Mas ninguém falou que era fácil. Jesus falou, inclusive, que era 70 vezes 7. Para um cara ficar bem animado para perdoar. Né? Porque às vezes a gente se desanima, né? Parece que está subindo lá aquela ladeira. Ai, meu Deus, não aguento mais perdoar esse irmão. Mas é 70 vezes 7. Então, fica tranquilo. Deus tem graça para isso também. Deus tem graça para você perdoar. Deus tem graça para você ajustar. Deus tem graça para você avançar em todas essas coisas. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Aleluia. E aqui eu acho muito interessante essa passagem, que no versículo 5, eu teria muito mais, mas se eu continuar falando, gente, eu vou passar do tempo e eu quero observar o tempo. Versículo 5. Vai lá, está todo mundo aberto aí? Respira fundo, irmão, vai lá. Agora vai, não, agora, se comecei com perdão, agora a coisa vai ser boa. Vamos lá. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, à fraternidade o amor. Pouca coisa, né, para a gente falar, né? Pouca coisa. Bem pouca coisa. Mas sabe, irmãos, quem está escrevendo isso? O que a gente está lendo? Uma carta de quem? Pedro. Pedro é talvez o discípulo mais capa de revista na Bíblia, né? Sempre está em todas, sempre está ali manifestando, sempre está interagindo. E eu acho que se tem alguém para se relacionar conosco lá, a gente quer ser sempre João, né? Porque João é o discípulo mais amado, João é aquele que recosta a sua cabeça nos ombros, no peito de Jesus. Eu quero ser sempre João. Mas na verdade, eu me identifico bastante com Pedro também. E eu acho que você também. Eu acho que Pedro é o que mais traz assim a sua humanidade mesmo, assim, sabe? Visceral. Como que ele escreveu isso? Olhe, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, virtude conhecimento, conhecimento domínio próprio perseverança, perseverança e piedade, piedade fraternidade, fraternidade e amor. Se você tiver esse versículo e puder colocar lá, irmão. 2 Pedro, versículo 5, 6, 7 e 8. Até o 7? Então tá bom.
Olhe, gente, quem lembra de Pedro? Eu tenho certeza que Pedro está falando da vida dele. Empenhe-se para fazer isso. Olhe lá, o que é fé? Tá, vamos ver o que é fé. Vamos ver aonde que fé foi provada na vida de Pedro. Quem já andou pelas águas por aqui? Alguém andou sobre as águas? Não vale surfista, tá? Alguém andou sobre as águas aqui? Pois é, ele teve fé para andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Ele teve fé para andar sobre as águas. E ele foi lá e se jogou e tal, mas também no meio da brincadeira a coisa começou a apertar. E aí ele começou a ver as circunstâncias, e aí ele começou a se desesperar. Nada a ver com a gente, né? Porque a gente pisa na água, está tranquilo. Alguém já tentou andar sobre as águas? Eu também, irmão. Eu também. Mas não deu, nunca deu certo. Eu comecei a respeitar mais Pedro depois dessa. Né? Mas eu tinha numa prancha de surf, que eu tentei ser surfista, aquela letra daquele louvor: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Nossa, eu cria que eu ia conseguir surfar quando eu li aquilo na prancha, mas não fui muito feliz também. Nem andando como Pedro e nem andando com a prancha. A prancha não era muito minha amiga. Ela sempre tentava fugir de mim. Não sei porquê. Acho que eu talvez não tivesse tanta habilidade. Mas o que aconteceu? Ele começou lá, aquela bagunça toda, e água batendo, e ele começou a esmorecer na fé. E aí o que aconteceu? Jesus pegou ele. Aqui eu queria apresentar diante. Eu não sei, talvez você tenha uma fé vacilante. Talvez você começa bem, mas a coisa começa meio estranha. Vem uma dificuldade aqui, vem outra dificuldade ali, e daqui a pouco a coisa parece que mela, e não vai dar certo. E daí, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está com as mãos aqui, ó, só para te pegar e te puxar. Ele foi trabalhado na fé dele. Ele foi trabalhado na fé dele quando ele teve que se lançar nas águas, quando ele teve fé para se lançar nas águas. Então ele sabia do que ele estava falando. Ele estava falando sobre fé, mas ele sabia que só fé não resolvia. Ele precisava de virtude, porque essa é a sequência do versículo: fé, adicione a sua fé, virtude. Porque não adianta ele se lançar na água lá, se ele não souber que tem algo que realmente, quando começar a ficar difícil a situação, tem alguém que vai pegar e levantar ele pela mão. Olha, até rimou. Ficou difícil a situação, tem alguém que vai pegar pela mão. Dá para fazer um rap, você não acha? Dá para fazer um rap, né? Tem virtude para a sua fé, querido. Às vezes a gente tem fé para as coisas, mas precisa de algo mais. Algo mais. E aí tem virtude. E o que é virtude? Meu, o que é virtude, pastor? Eu peguei lá no Strong, que é um léxico bíblico. Bonito, né, falar assim, né? Mas é um dicionário, troquei no miúdos. Mas o que é virtude? É bondade moral. Ele foi bom o suficiente para meter o pé na água, mas não foi bom o suficiente para se manter em cima da água. Ele precisava de algo melhor do que ele. Nós precisamos de algo melhor do que nós. Nós precisamos daquele que realmente é bom. Pensando sobre aquele que realmente é bom, quando você lembra do jovem rico, quando o jovem rico fala: eu tenho feito todas as coisas e eu sou, né, tenho cumprido todas essas coisas, mas o que Jesus fala para ele? Só Deus é bom. Só Deus é bom. Às vezes a gente tem umas fé meio torta, né? Às vezes a gente pensa assim: não, eu vou conseguir isso, mas essa fé não está alinhada com bondade, está só com ter a intenção de fazer alguma coisa. Aí Deus vai ajustando. O que eu quero dizer com isso? É que Jesus sempre está do teu lado, para corrigir a tua perspectiva. Jesus sempre está aqui. Quando você tiver talvez uma fé vacilante, o que os discípulos falaram? Eu não tenho fé para isso. Aumenta-nos a fé. E virtude. Olha, outra coisa que Pedro é um cara, olha, né?
ao mesmo tempo que ele acertava, ele dava umas bolas fora. E é assim, né? Parece alguém que eu conheço. Às vezes a gente acerta, eu falo por mim, irmãos, mas às vezes a gente dá uma acertada, daqui a pouco dá uma furada, mas assim vai. E Deus vai acertando, e Jesus vai acertando. Olha só, e falando em virtude, olha só que virtuoso que foi esse homem, né? Quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Fala, Elias, profeta. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o Pai que revelou você. Sabe, gente, a gente dá umas acertadas, a gente tem umas virtudes, né? Às vezes a gente faz tão bonito, aí dá umas acertadas assim que nem Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas aí Jesus mesmo já dá uma atualizada nele. Não foi carne e sangue que te revelaram isso. Foi o Pai. Sabe, gente, Jesus foi aquele que revelou o Pai. Quando nós olhamos para Jesus e vemos aquilo que Ele está revelando, nós estamos nos aproximando da verdadeira virtude. Da verdadeira virtude. A gente está ajustando a verdadeira virtude. Então, a gente precisa ter fé. Porque com fé, a própria palavra fala que vê os montes serem lançados no mar. A gente vê que uma árvore pode ser tirada daqui e colocada lá. Mas a gente precisa de virtude. E o que é virtude? É o nosso Deus, é o nosso Pai. É aquele que realmente é o virtuoso, é aquele que nós precisamos ajustar todas as nossas coisas. Então não importa o que a gente esteja fazendo, o que importa é que tudo aquilo que nós estejamos fazendo, nós olhemos para o Pai. É isso que eu preciso fazer, porque na verdade, às vezes a gente erra a mão, e foi isso que Pedro falou, logo na sequência, em Mateus, está ali no texto de Mateus 16, na sequência, ele já dá uma bola fora. E qual que é a bola fora? Né? Porque Jesus começa a falar, olha, eu vou ter que fazer um sacrifício por vocês, né? Os fariseus vão me pegar, a coisa vai esquentar, a chapa vai ferver. Não, isso não está na Bíblia, pode ficar tranquilo. É só uma forma mais atualizada, assim, né? Mas você, de repente, ficar mais animado aí para continuar escutando mais meia hora. Aí, não se desespere, não vai durar meia hora. Aí o que acontece? Ele fala, não, Senhor, você não vai passar por isso. Você não vai passar por essa dificuldade. Você não vai passar por essa situação. E aí o que ele fala? Arreda-te, Satanás. Olha, gente, eu não sei se você se identifica, mas como eu já falei, às vezes a gente dá uma acertada, mas às vezes a gente dá uma errada. E aí, a gente lembra de Adão e Eva, que também erraram. Porque lembra no versículo lá que primeiro tinha virtude, tinha fé, virtude. Você está com a tua Bíblia aí? Veja lá, vai acompanhando. Fé, virtude, conhecimento. Qual que foi a árvore que eles comeram que tinha um conhecimento lá que eles não precisavam? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, quando a gente come dessa, eles conheceram que realmente, eles só conheciam o bem. Aí eles viram a outra face. A gente comeu, infelizmente, dessa forma, desse fruto por tabela, sabe? Tipo, por tabela. E aí a gente também erra. E aí a gente também dá aquela errada. Mas, sabe, irmãos, os nossos erros, eles podem ser consertados. Porque Deus, o que fez quando Adão e Eva errou? O que Adão e Eva fizeram quando eles erraram? Se esconderam, pegaram uma folha de figueira e se esconderam, né? Ficaram com o quê? Vergonha, ficaram com culpa, tiveram realmente um sentimento de condenação. E aí o que aconteceu? Deus, o que ele perguntou? Aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Deus estava procurando para arrumar as coisas. Eu não sei qual que é o problema que você se enfiou na última vez,
Mas Deus está falando assim: aonde você está? E Ele está indo atrás de você. Porque o que Ele fez? Ele pegou, para cobrir de fato a vergonha deles, porque eles estavam cobrindo, eles viram que eles estavam nus, e aí eles se cobriram. O que aconteceu? Ele sacrificou um animal, e da pele desse animal ele cobriu a vergonha. Você está vendo alguma coisa semelhante com aquilo que a gente escutou no começo do culto? Eles foram justificados, cobriram a vergonha deles. E o que aconteceu? Deus proveu uma solução para aquilo. Eu não sei qual que é o conhecimento que você se meteu aí, irmão. Eu não sei qual que é a dificuldade que você se meteu. Eu não sei qual é a circunstância que talvez você teve um conhecimento, porque quando a gente erra, a gente conhece a verdade também, né? Porque muitas vezes, quando a gente erra, que a gente percebe a verdade. Eu não sabia, levei uma multa lá, que não podia falar no celular dentro do carro dirigindo. Eu não sabia. Veio a multa e me provou isso. Às vezes a gente tem conhecimento das coisas. Não posso ultrapassar nenhum carro na estrada quando tem aquelas linhas contínuas. Eu não sabia. Às vezes o conhecimento traz o conhecimento da verdade. E às vezes o nosso erro também traz o conhecimento de uma verdade. Quem já errou aqui e depois que errou puxa, que vacilo. Errei, mas eu não sabia. Mas quem traz todo o conhecimento? Quem é o dono de todo o conhecimento? Quem é o Pai das luzes? Quem é aquele que sabe todas as coisas? Que Tiago 1,17 fala, o Pai das luzes. Ele traz todo o conhecimento. Eu não sei qual foi talvez o conhecimento que você teve por algum erro, mas Ele vai trazer redenção. Ele está assim: aonde você está, que eu vou pegar você. Mas esse pegar você é cuidar de você. Não é eu vou pegar você, né? Eu vou cuidar de você. Porque foi isso que Ele fez. Foi isso que Ele fez. E aí, teve um outro lance, além do conhecimento, que Pedro também foi tratado. No conhecimento, mas ele foi tratado também no domínio próprio. Ele teve um momento da vida dele que ele ficou muito doidão. Pensa num cara doidão, que ele não teve nenhum domínio próprio. Ele estava lá num tal de jardim do Getsemane, e aí foram tentar prender Jesus, e aí ele estava com uma espada na bainha. E aí o que ele fez? Cortou a orelha do Malco. Você acha que Pedro estava no domínio das suas faculdades mentais? Você acha? Você acha que ele não pisou na bola feio? Ele não deu um chute na canela? Foi pior ainda do que o chute na canela. Ele pegou e ele cortou a orelha do irmão. Ele pegou a espada e deu uma cortada na orelha do irmão. O que aconteceu? Aí Jesus pega, coloca a orelha do cidadão no lugar. Viu? Não faça isso. Guarde essa bainha aí. Guarde essa espada na bainha. Porque aqueles que ferem com a espada, pela espada serão feridos. Olha, irmão. Domínio próprio sendo tratado ali naquele momento. Pedro estava sendo tratado. Um momento difícil. Veja Jesus cercando. Tem um momento difícil, teve uma situação adversa. Ele fez uma pisada na bola, mas o que ele fez? Jesus colocou a orelha de novo e falou: para com isso, porque se você continuar nesse ritmo aí, você vai ficar sem orelha também. Ele foi tratado no domínio próprio. Quem é tratado no domínio próprio aqui? Cuidado com a orelha, irmão. Ele foi tratado. Nós somos tratados. Mas aí, fala de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, e fala de perseverança. Aonde Pedro foi tratado na sua perseverança? Você sabe que, pensando sobre esse tema, eu fiquei pensando, ele perseverou, porque por que ele foi chamado
para ser o quê? Pescador. Não foi que Jesus falou? Venha, agora a partir de hoje você é um pescador de homens. Só que ele foi perseverante. Só que ele perseverou de um jeito errado, porque ele voltou para pescar peixe. Porque ele negou Jesus, né? Ficou assim realmente decepcionado com ele mesmo e voltou lá para... Mas você veja, ele foi perseverante, porque ele voltou para fazer o que ele foi chamado para fazer: pescar. Só que ele estava pescando peixe. E aí ele tem um encontro com Jesus. E aí, o que ele fala? Redime isso e fala: viu, você não foi chamado para ser pescador de peixe. Você foi chamado para ser pescador de homens. E aí, irmãos, às vezes a gente persevera em umas coisas que não tem motivo da gente perseverar. Mas a gente tem que perseverar em outros lugares. E aí Jesus está mais uma vez do lado de Pedro para dizer: venha fazer o que eu te chamei para fazer. Eu não sei se talvez esteja fazendo parte da tua vida um perseverar em alguma coisa. Talvez o Espírito Santo esteja te dizendo: persevera em alguma coisa que eu te falei para fazer. Então ele sempre vai ajustando. É uma vida relacional. Todas as finalidades que eu falei para vocês aqui foram explicadas para Pedro através de relacionamento dele com Jesus. Jesus ajustou a perseverança dele. Ele foi lá, perseverante, o cara lá, trabalhador, tal, mas eu estou te ajustando aqui, venha ser pescador. E aí, está quase chegando ao final, hein, gente? Olha só, piedade. O que é piedade? O que é piedade? O dicionário fala assim: devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade, compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Olha só, Pedro, ele teve uma lição de piedade com aquele que foi o mais piedoso. Qual que é a postura que normalmente a gente tem quando as pessoas nos negam e erram com a gente? Quero, nem converso com esse aí. É ou não é? Fala a verdade, sim. Vamos falar assim no reto, papo reto. Quando alguém falha com a gente, quem diz: não quero mais nem conversa, esse aí pisou na bola comigo. Mas olha só a lição de piedade que Pedro teve. Porque mesmo depois de ter sido negado 3 vezes por Pedro, o que Jesus faz? Um churrasquinho de peixe para ele. Vem aqui, vamos conversar. Vem aqui que eu quero trocar uma ideia com você. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Você me amas? Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? O Senhor sabe que eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Ele teve uma lição de compaixão ali. Ele teve uma lição de piedade. Porque a perseverança precisa ter piedade. Porque às vezes a pessoa erra não só uma vez com você. Erra 2, 3, 4, 5 e continua errando. Mas ele teve uma lição de piedade com o próprio Jesus. Jesus, ele curou aquele leproso. A Bíblia fala que ele foi movido de compaixão. Então, irmãos, Pedro, ele sabia que a perseverança dele precisava estar no lugar dele e precisava estar sendo ajustada com a piedade, com o jeito certo, com amor, com compaixão. Mas ele falou que a compaixão, essa piedade precisa vir também com fraternidade. E fraternidade fala de uma galera, né? Veja que ele foi trabalhado também na galera.
Porque quando ele estava lá no templo, lá na casa, aonde Jesus foi preso, foi levado aos sacerdotes, lá perto lá do Sinédrio, lá, o que aconteceu? O que a mulher falou? Você é um deles. Você é um deles. Não tem, gente. A gente faz parte de um grupo de pessoas, dos salvos redimidos, dos crentes, e a gente espera essa realidade. Não adianta. O nosso jeitinho de andar, o nosso jeitinho de conversar, denuncia que a gente faz parte deles, desse grupo de salvos e redimidos em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, você faz parte de um grupo. E isso vai fazer com que você também se interesse com o irmão. Porque Pedro se interessou pelo irmão. Quando Jesus falou que ele iria morrer daquela forma lá, ele perguntou: e a vida desse aí? E esse aí como que vai morrer? Disse, a vida dele não cabe a você. Sabe, irmão, lição de fraternidade é que você faz parte de um grupo. E você vai ter que saber lidar com os irmãos que estão aí. E não fica se importando muito, a vida dele cabe a ele. E eu preciso resolver a minha. Amém? Esse é o lugar que a gente está. O que a gente precisa resolver é a nossa vida. Mas a gente está no grupo. E a gente vai se interessar. E a vida desse irmão aí? E a vida desse irmão? E a vida desse irmão? A gente vai. E Deus nos colocou numa família para que a gente possa resolver, né? Mas a gente precisa resolver a nossa e ajudar o irmão a resolver a outra. E isso é primoroso. Porque na verdade Jesus nos colocou numa família. Não é por acaso que Ele nos chamou de pai. Que Ele nos chamou de filho. Porque Ele é o nosso pai. Opa, confundiu um pouco. Ele não nos chamou de pai. Ele nos chamou de filho. Porque Ele é um pai. E nós somos todos irmãos pela fé. Amém? Então nós fazemos parte de um grupo. E nós fazemos parte de uma fraternidade. Nós estamos juntos. E nós estamos juntos e precisamos estar juntos. E por mais que seja difícil, porque às vezes é difícil, fala a verdade. Às vezes não é tão fácil ficar do lado do irmão, né? Mas Ele é um Deus de aliança. E o Deus de aliança nos mostra que Ele sempre luta por essa aliança. Ele sempre luta por essa aliança. Mas vai para o final. E Ele falou que essa fraternidade precisa estar cheia de amor. E aí, irmãos, fica fácil de entender o que aconteceu aqui. Porque a história passou. Jesus ascendeu os céus. E aí Ele falou: fiquem em Jerusalém, porque vocês receberão poder e serão minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins do mundo. Mas como que eles foram testemunhas? Depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus. Depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, o que aconteceu? O Deus vivo passou a estar dentro deles. E eles começaram a realmente carregar a presença de Deus. Porque se Deus é amor, e Deus estava dentro deles, está dentro de nós, nós manifestamos esse amor. Amém, meus queridos? Nada que nós podemos fazer sem a presença do Espírito Santo. E aí a gente volta no começo, naquilo que eu dei o exemplo da Júlia. Você tem, e você é um sacerdote. Você é rei sacerdote, é isso que Pedro mesmo falou. Nós somos reis e sacerdotes e carregamos a presença dEle. E nós carregamos o Deus de amor para manifestar esse amor. Então, se nós temos fé, precisamos acrescentar à fé virtude. Para acrescentar fé à virtude, para a virtude nós precisamos acrescentar conhecimento. Para o conhecimento, domínio próprio. Para o domínio próprio, perseverança. Para a perseverança, piedade. Para a piedade, fraternidade. E para a fraternidade, o amor. Nós somos os filhos de Deus e carregamos a presença dEle aonde vamos. E assim, irmãos, Ele conclui falando que assim, se vocês estiverem nisso, vocês não serão infrutíferos. Mudando apenas o jeito de falar, vocês serão frutíferos. Haverá frutificação na vida de vocês. Haverá frutificação nas nossas vidas. O poder de Deus
transforma as nossas vidas para que nós tenhamos uma vida cheia de abundância, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de favor. E eu quero que vocês possam, nesse dia, ter a consciência disso, que a vida de vocês pode ser uma realidade de milagres todos os dias, porque vocês têm graça e paz para viver, porque vocês têm tudo aquilo que vocês têm. Mas isso depende de um relacionamento onde vocês conhecem o Deus, que é o Deus da paz, que é o Deus de graça, que é o Deus que nos dá tudo isso, que nos acrescenta fé, virtude, Ele que nos acrescenta. E se nós virmos, e todo o histórico que nós passamos aqui, o que aconteceu? Ele teve acrescentado, porque Ele foi acrescido daquilo que Jesus estava acrescentando a Ele. Então, irmãos, o que nós precisamos é nos relacionar com Jesus. E essa relação com Jesus nos fará viver realmente os milagres que Ele tem para nós vivermos. Aí nós teremos graça, nós teremos favor, nós teremos tudo aquilo que precisamos, porque Ele fala, a palavra fala que nós teremos tudo aquilo que precisamos para viver. Então, o que eu quero que nessa noite fique gravado, assim como Pedro teve uma vida de relacionamento com Jesus e foi acrescido de todos esses elementos que nós precisamos, nós também sejamos ao longo das nossas vidas e através do conhecimento da presença do Pai, também sejamos cheios de graça e paz, para termos uma vida frutífera. E aí eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Fala com o Espírito Santo. Essa é uma boa oportunidade para você conversar com Ele. Eu não sei qual o momento e a fase da sua vida. Talvez você está andando pelas águas. Talvez você deu uma acertada, mas daqui a pouco deu uma errada. Assim como Pedro, talvez você tenha feito tantas coisas certas e boas, mas daqui a pouco as coisas não deram mais tão bem. Daqui a pouco eu perdi a cabeça, acabei fazendo o que não precisava ter feito. Daqui a pouco eu perseverei em algo que não estava ajustado, mas o Senhor veio e ajustou. Eu não sei qual é a fase da sua vida, mas eu sei que o Espírito Santo, Ele tem sabedoria para a sua casa, para você viver aquilo que Ele quer que você viva. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade nesse lugar. Tu tens liberdade nesse lugar para fazer aquilo que o Senhor quer. Cada um aqui tem um contexto e um relacionamento com o Senhor. E nesse momento, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir decisões. Eu quero me relacionar e conhecer cada vez mais isso, e ver o poder que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida. Assim como o Senhor liberou o poder sobre Pedro e os discípulos aquele dia, aonde eles estavam no cenáculo, e eles foram cheios de poder, e o Espírito Santo estava sobre eles, e eles tiveram ali um lugar aonde eles foram cheios daquele amor. E aí eles foram tão frutíferos que na primeira vez que Pedro abriu os lábios para falar do amor do Senhor, 3.000 pessoas foram alcançadas. E aí depois, carregado de mais amor ainda, ele falou para mais 5 pessoas que também acolheram ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite que o Espírito Santo de Deus mova em nossas vidas com poder, com graça, para que nós possamos avançar, porque está declarado aqui, Pedro faz essa declaração: nós temos promessas, nós temos poder e graça sobre as nossas vidas para avançar naquilo que nós precisamos. Espírito Santo, encontra corações abertos, encontra corações desejosos, corações vulneráveis para o Teu agir nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, vem mover com graça nesse lugar.
vem transformar histórias, vem transformar vidas, vem transformar famílias, transformar destinos, transformar a história de pessoas aqui. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor.